Olá, meus amigos, mais uma vez, professor Arley falando, sejam bem-vindos aí à nossa 10ª aula, parte 1. É um prazer estar com vocês e nós vamos continuar aí a debater questões, ensinar a vocês processo civil a partir de questões e entregando provavelmente o que vai cair na sua prova, certo? Debatendo o que vai cair na sua prova, que pode ser que não caia igual, mas certamente das 5 ou 6 questões que caíram na prova, que vocês vão fazer para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sobre processo civil, os tópicos abordados deverão ser esses, tá bom? Então, nós vamos ensinar vocês a reconhecerem o que o examinador quer, encontrar a resposta e, ao mesmo tempo, dando os conceitos que são necessários para que vocês tenham êxito nessa prova, que vai certamente definir a vida de vocês aí, garantindo a cada um a estabilidade, a tranquilidade, porque vocês são capazes de alcançar esse objetivo. Então, confio em vocês. Importante a leitura de nossa apostila, pelo menos uma vez, né, até o dia da prova. Se possível, leia mais de uma vez. E em relação às questões, vale a pena assistir essa aula quando você perceber que não compreendeu bem. Que aí você assistindo essa aula e lendo nossas questões, e lendo nossa apostila, certamente conseguirá ter êxito na prova de processo civil do concurso do TJ do Rio Grande do Norte, tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos começando o nosso debate sobre processo civil hoje, tá bom, meus amigos? Vamos lá. Vou até aumentar aqui a tela para vocês verem melhor do que eu. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui largura de página. Beleza, doutores, a primeira questão de analista da FGV de 2018, vai abordar o tema tutelas provisórias, certo? Vai abordar o tema tutelas provisórias. Professor, o que é tutela provisória? Eu já vou aqui para dar uma explicação para vocês, para que vocês compreendam a ideia, certo? Existem situações em que, eu acho que nós até debatemos isso em outras questões, mas eu vou tentar ser um pouco mais detalhado agora. Existem situações em que as partes, o autor, ele tem uma urgência de uma proteção judicial, por isso chama-se tutela judicial. E esse autor já possui, logo de início, um conjunto de documentação que comprovam, que demonstram uma verossimilhança daquilo que ele está afirmando na inicial, que podem ser capazes de permitir ao juiz a concessão, logo no início do processo, ou de forma incidental no processo, certo? Daquele direito, momentaneamente, provisoriamente. Eu dei o exemplo para vocês de uma tutela provisória em uma questão anterior, em que o indivíduo vai cobrar do Estado a realização de uma cirurgia porque ele estaria doente, né? Imagina o indivíduo estar doente, numa situação de cama, muito grave, e ele precisa fazer uma cirurgia para tentar salvar a sua vida. A família dele, os representantes dele legais, ingressam em juízo, pedindo ao juiz uma tutela antecipada. O que significa isso? Eles vão trazer um conjunto de laudos médicos, vão fazer uma petição inicial atendendo todos os requisitos, vão demonstrar na sua petição inicial, de forma argumentativa, que a situação daquele indivíduo doente, em caso de não ser concedida logo a cirurgia, ele poderá morrer, ou seja, há um perigo na demora da concessão daquela cirurgia. Então, eles vão entrar com ação contra o Estado para que o Estado pague essa cirurgia e realize essa cirurgia com esse paciente que está tão grave. O juiz, analisando a petição inicial, ele poderá conceder a tutela antecipada. Qual é o pedido final dele? O pedido final dele seria realizar a cirurgia. Só que ele já pede isso no início do processo, em virtude da sua situação de saúde estar muito ou praticamente provada a sua enfermidade grave. E a situação de que, se ele não fizer naquele momento, ele poderá falecer. Ou seja, haverá um grande perigo na demora. E aí o juiz vai conceder a tutela antecipada para que o Estado pague aquela cirurgia, garantindo o contraditório ao Estado
de forma diferida, ou seja, somente depois é que o Estado vai contraditar, aí o processo vai tramitar, mas o mais importante é que o juiz conceda a tutela para garantir o direito que, no primeiro momento, é verossímil, já que o autor trouxe várias documentação comprobatória da sua situação de saúde grave. Então, essa nós chamamos de tutela provisória antecipada e de urgência. Está demonstrada a urgência, certo? Existem outras situações em que o autor quer, por exemplo, processar alguém para receber os valores no final do processo, né? Uma ação de cobrança em que o devedor está devendo a ele muito dinheiro e ele entra com essa ação de cobrança. E o processo inicia, o juiz lê a petição inicial, por exemplo, recebe a contestação e o autor percebe que o réu começa a vender os seus bens, transferir os seus bens para outras pessoas. Esse autor, vendo isso, ele pode imaginar que quando acabar o processo, ele não vai ter, mesmo que ele ganhe, o réu não vai ter como pagá-lo. Então, ele vê essa postura do réu, fica sabendo, e ele entra em juízo incidentalmente com um pedido de proteção cautelar ou tutela cautelar, dizendo ao juiz que o réu começou a dilapidar o seu patrimônio e caso ele vença a ação, o resultado final da ação não vai ser alcançado. Então, para garantir o resultado final, a efetividade do direito dele ao final da ação, ele pede que o juiz bloqueie os bens, né? Bloqueie as vendas de bens, crie ônus nos bens daquele réu que está dilapidando seu patrimônio para, caso perca na ação, precise pagar ao autor. Então, a essa tutela, nós damos o nome de tutela provisória cautelar, ou seja, é aquela que visa acautelar o direito ao final do processo, de impedir que o direito que está sendo discutido naquele processo se perca, ou, ao final do processo, mesmo se vencendo, não se consiga concretizar aquele direito, por exemplo, porque o réu dilapidou seu patrimônio por completo. Então, nós temos essas duas formas de tutela provisória. Tutela provisória de urgência, tutela provisória cautelar, certo? Essas tutelas, meus amigos, elas estão descritas desde o artigo 294 do CPC até o artigo 304 do CPC, tá bom? Vocês viram aí que eu até trouxe para vocês rapidamente, né, as disposições. E aí, considerando essa ideia de tutela antecipada, tutela provisória, vamos analisar esses itens aqui. Mas é importante que vocês leiam do artigo 294 ao artigo 304, para vocês, depois de terem essa compreensão do que eu falei aqui, assimilarem a leitura e o texto da norma quanto a esses temas. É um tema importante, bastante cobrado, e é preciso entendê-lo, primeiro, como eu tentei apresentar para vocês, ou seja, uma tutela antecedente de urgência. O réu já quer, antecipadamente, ou logo no início do processo, ou de forma incidental no processo, que o juiz conceda o direito que ele vai ter com segurança apenas ao final do processo. A isso nós damos o nome de tutela antecipada. E tutela cautelar é aquela em que o indivíduo quer que o juiz use um instrumento para garantir a efetividade do direito buscado no processo ao final do processo. Ou seja, garantir o resultado útil do processo que está tramitando, né, entre essas partes, autor e réu. Beleza? E, professor, então vamos analisar aí as questões, as alternativas, para a gente entender o que está acontecendo. Então, diz aqui, ó, sobre a tutela provisória, analisa as afirmativas da seguinte. Diz aqui, ó, para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução. Vejam, às vezes, o juiz, para poder conceder uma tutela de urgência, ele precisa obter do autor uma caução. O que significa uma caução? Caução é um instrumento do direito civil que nós podemos traduzir para vocês aqui como uma garantia de que, por exemplo, se o autor receber essa... Imagine esse exemplo do réu, do autor que está numa situação de cama, né? O direito dele é muito plausível. O direito dele é muito verossímil.
E realmente a urgência na concessão daquela cirurgia também está demonstrada por um perigo na demora, certo? Mas essa cirurgia é muito grande, é um preço muito alto. Geralmente, nesse tipo de processo, o juiz não pede caução, não. Mas imagine outra situação em que o direito do autor é muito verossímil, né? Muito plausível, ele já traz um conjunto de documentação que permite ao juiz alguma segurança em decidir, só que o juiz ainda não ouviu a outra parte, né? O contraditório ainda não foi exercido pela outra parte. O contraditório está sendo diferido quando se concede uma tutela antecipada, uma tutela provisória antecipada. Então, o juiz, para se garantir, vai dizer, beleza, autor, eu vou lhe conceder a tutela, mas você vai ter que depositar aqui no banco um valor, ou então informar algum bem como caução, porque caso, ao final do processo, depois que eu escute as razões do réu e verifique os documentos trazidos pelo réu, caso eu mude de ideia, você vai ter que ressarcir o réu, porque o réu vai estar tendo um prejuízo logo de início, mesmo sem que eu tenha tido um conhecimento profundo do processo, uma cognição ampla. Cognição, compreendam, conhecimento do juiz sobre o processo. E o juiz só tem cognição profunda e ampla depois que ele escuta ambas as partes, por completo. Só que como no início do processo há uma urgência, e o juiz achou verossímil, foi provado pelo autor a verossimilhança das alegações e a situação de urgência, o juiz já pode conceder. Mas para se garantir ao final, de modo que o réu, tendo em vista que ainda não exerceu o contraditório, só vai exercer o contraditório depois de cumprir a ordem judicial, ele também não tem um prejuízo pleno, o juiz pode exigir o que nós chamamos de caução, certo? Não é sempre exigido, mas é possível se exigir. Tá joia? Então, o inciso 1, a alternativa 1 aqui, né? A linha 1 aqui está verdade, é verdadeira, certo? Na concessão de tutela de urgência, que pode ser de vários tipos, né? Pode ser em vários casos diferentes. O exemplo que eu estou dando é só um, mas pode ser vários casos diferentes. Imagine, por exemplo, uma obra. Eu sou vizinho, A é vizinho de B, B começa a construir uma obra e a casa de A começa a ficar rachada. A casa de A é vizinha de B. A pode entrar com uma ação contra o vizinho, chama-se ação de vizinhança, né? Pedindo que aquela obra seja suspensa, porque está produzindo rachaduras na sua casa. A demonstra fotos, traz um conjunto de documentos e traz a verossimilhança da necessidade do direito dele, certo? E também traz o perigo na demora. Caso a obra continue, pode ser que a casa de A caia, né? Tem um problema na sua estrutura. Então, o autor já traz um conjunto de documentos que dão ao juiz uma certa segurança. Mas o juiz não tem segurança ainda, porque não foi feita perícia, não se sabe se é por causa da obra que a casa de A está rachando, mas o juiz vai, para garantir, para evitar o prejuízo, o perigo de dano, o juiz concede a tutela de urgência logo no início. E diz assim, beleza, A, vou lhe conceder, vou suspender a obra de B, mas você vai ter que entregar uma caução. Porque caso não seja esse o motivo da sua casa ficar, por exemplo, sofrendo rachaduras, B, que vai ter um prejuízo, né, porque teve que parar a obra, vai poder ser ressarcido ao final do processo. Então, A, beleza, você aparentemente tem direito, eu estou vendo aqui pelo que você trouxe na petição inicial, realmente, se eu não conceder agora, se a obra continuar, pode lhe gerar um dano muito grave, que é a sua casa cair. Eu não tenho uma cognição ampla para ter certeza de que o direito é seu, porque já que não teve perícia, para saber se aquele é o motivo verdadeiro, eu não posso afirmar agora. Mas eu vou suspender a obra, porque suspender a obra, se por acaso a minha decisão estiver equivocada, e se provar que não é por causa da obra, eu volto, retomo a obra, determino a retomada da obra, sem problema algum. Mas só que B vai ter tido um prejuízo. Concordam? Se B teve um prejuízo, você tem que garantir esse prejuízo. Então, eu posso exigir de você uma caução nesse caso. Então, a caução é esse instrumento. E o juiz, a depender do caso, pode solicitar. Quando vai conceder uma tutela de urgência, esse instrumento do direito civil chamado caução, que é uma garantia. Muitas vezes em dinheiro, às vezes indicação de um bem a ser vendido, às vezes um seguro contratado pelo autor, enfim. Vários tipos de garantias possíveis. Tá certo, meus amigos? Então, a número 1 está correta. Bom, a número 1 está correta. A letra B fala, o número 2 fala assim, ó. Uma vez estabilizada a tutela antecipada antecedente,
pode o interessado propor ação rescisória no prazo de 2 anos. Aqui nós temos novos assuntos, então é importante um detalhamento maior. Veja bem, às vezes, no processo, o autor ingressa com a tutela antecipada, período de tutela antecipada, antecedente, ou seja, mirando antes que o processo do final aconteça, antes do processo principal acontecer. Por exemplo, eu estou doente, eu vou entrar com uma ação em face do Estado para que ele pague a minha cirurgia. Essa é uma ação de cobrança do Estado, porque eu tenho direito à saúde, os hospitais públicos não estão garantindo o meu direito de saúde, eu estou numa situação de urgência, eu vou entrar com a ação principal depois, uma ação de cobrança em face do Estado, para que o Estado pague essa cirurgia. Ou então, em face de um plano de saúde, por exemplo, eu vou entrar, senhor juiz, com ação de cobrança em face do plano de saúde, porque eu estou doente aqui, o plano não quer pagar a minha cirurgia, e eu pago o meu plano e a cirurgia está incluída no meu plano, mas o plano não está querendo me pagar. Essa é uma ação, senhor juiz, que eu vou entrar depois, para cobrar tudo que eu tiver gasto nessa cirurgia. Todavia, eu vou entrar logo com uma tutela antecipada antecedente, outro processo, né? Pedindo que o senhor já conceda a cirurgia, que o plano seja obrigado a fazer a cirurgia. Então, essa é uma tutela antecipada antes do processo principal. Aí o juiz concede a tutela antecipada, determinando que o plano pague a cirurgia do fulano lá, do autor. Certo? Veja, às vezes isso acontece, o plano percebe que está errado e paga, a decisão que concedeu a tutela de antecipada antecedente se estabiliza. O que é isso? Ela transita em julgado. O plano não recorre dela. O plano não recorre, dentro do prazo, da tutela antecipada antecedente. O que é que acontece quando isso ocorre na prática? Ocorre a estabilização da tutela antecipada. Em havendo essa estabilização, veja que o plano, nesse meu exemplo, teria tido chance de recorrer da decisão. Só que o plano não recorreu da decisão, ou seja, ele aceitou a decisão e pagou a cirurgia. Analisando estrategicamente que ele iria perder com assessoria jurídica, que realmente a cirurgia estava no plano pago pelo seu cliente, o plano preferiu pagar, cumprir a ordem, né, do que recorrer. Aí pagou, a cirurgia foi feita e o plano não recorreu no prazo dessa decisão do juiz que concedeu a tutela antecipada antecedente. Se o plano não recorre, essa decisão vai transitar em julgado. E esse processo, em que se discutiu a tutela antecipada antecedente, vai ser extinto ao final, já que não houve recurso do plano. Certo? Então, isso pode acontecer. Há coisa julgada. Todavia, havendo coisa julgada, a regra é que a coisa julgada é imutável. Se depois do plano, nesse caso que eu estou trazendo para vocês entenderem, surgir um fato novo, né, tiver detectado que a ANP tinha uma norma lá dizendo que essa obra, a ANP não, a Agência Nacional de Saúde, né, a ANS, tinha feito lá uma norma que não obrigava o plano, por exemplo, a pagar essa cirurgia, por exemplo. O plano pode depois tentar reabrir esse processo e discutir ele. Essa será a forma de tentar corrigir a tutela antecipada antecedente. Não se pode utilizar a ação rescisória nesse caso. É o que diz as normas do CPC. Professor, eu não sei o que é ação rescisória. Vamos lá. A ação rescisória é um instrumento que o processo civil prescreve, que permite a revisão de uma sentença transitada em julgado. A ação rescisória, portanto, é uma nova ação que deve ser proposta em, no máximo, 2 anos para tentar reformar uma decisão transitada em julgado. Ou seja, é possível haver alguma mudança, professor, numa decisão transitada em julgado? É possível. O instrumento jurídico adequado é a ação rescisória. Só que a ação rescisória não é utilizada no caso de estabilização da tutela antecipada antecedente, porque o CPC diz que, havendo a estabilização da tutela antecipada, as partes, autor e réu, precisando, poderão reabrir esse processo inicial, peticionando para reativar o processo. Veja, o processo tinha tido uma decisão, que não houve recurso, portanto, a coisa foi estabilizada, aí o juiz sentencia, extinguindo o processo.
Só que, em virtude de uma situação nova, ou uma das partes prejudicadas entende que aquilo ali estava errado, ela não vai mais poder discutir a decisão que transitou em julgado. É um trânsito em julgado, digamos assim, formal. Mas ela vai poder reabrir o próprio processo. Isso não é o uso de ação rescisória. Isso é o uso do instrumento próprio de revisão de decisões tomadas em pedidos de tutela antecipada antecedente. Tá certo? Onde é que isso está documentado? Está aqui documentado também, ó, vou mostrar para vocês, no CPC, certo? Artigo 300, parágrafo 3º, fala o seguinte, ó, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão. Isso é uma limitação à tutela de urgência. Beleza, vamos ver aqui a questão da estabilização da tutela antecipada. Só um minuto, nós vamos aqui trazer para vocês onde é que está. Artigo 304 diz assim, ó, a tutela antecipada concedida nos termos do artigo 303 torna-se estável se a decisão que a conceder não for interposto recurso respectivo. Como eu disse a vocês, deverá haver um recurso por parte do réu que teve contra si a decisão de concessão da tutela antecipada antecedente. Beleza. Em acontecendo isso, o processo será extinto, certo? Porque alcançou seu objetivo. E muitas vezes nem haverá aproximação. Aí agora diz o parágrafo 2º, qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput. Ou seja, o jeito de rever essa decisão que concedeu a tutela antecipada antecedente não é a ação rescisória no prazo de 2 anos. É reabrir a demanda inicial cuja decisão tenha sido favorável à concessão da tutela antecipada antecedente. Então, é esse parágrafo 2º aqui, ó, que descreve o procedimento a ser usado no caso da concessão de uma tutela antecipada antecedente que se estabilizou em virtude do não recurso por parte do prejudicado. Então, meus amigos, a alternativa 2 está errada. Bom, porque ele está dizendo o seguinte, na alternativa 2, uma vez estabilizada a tutela antecipada antecedente, pode o interessado propor ação rescisória. Não é através de ação rescisória que isso pode ser corrigido, revisto, como diz o artigo 304, parágrafo 2º do CPC. É através de uma demanda própria em que se restabelece os autos e se discute aquela tutela antecipada que teria sido concedida anteriormente. Não é através de ação rescisória, porque o próprio CPC prevê esse procedimento. Beleza, meus amigos? E agora, por último, a letra C, aliás, o número 3, né? Vamos analisar a situação que diz o número 3. Então, a 2 está errada. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou prescrição. Nós já tratamos aqui, em questões anteriores, quanto à possibilidade de o juiz reconhecer de ofício, né, a decadência ou a prescrição, porque são matérias de ordem pública. E, às vezes, meus amigos, a parte ingressa com a tutela provisória de urgência com o pedido cautelar. Lembre que o pedido cautelar é aquele que visa garantir o resultado útil do processo ao final. E aí ele entra com esse pedido cautelar, dizendo, senhor juiz, olha, deu uma decisão aí, por exemplo, bloqueando os bens de fulano, porque fulano está vendendo os bens, ele está me devendo aqui, com base no contrato que eu tenho tantos dias ainda, senhor, para entrar com a ação principal de cobrança. Então você entra com 2 pedidos. Um pedido com pedido cautelar, e depois você vai entrar com a ação principal para cobrar esse valor dele. Só que você já percebe que ele começa a vender os bens, dilapidar os seus bens. Aí o juiz vê o fundamento daquele seu pedido cautelar e vê, por exemplo, que a sua demanda já está prescrita. Nesse caso, se não for um caso de demanda de situação em que sua demanda está prescrita, de que o seu pedido está decaído, o juiz poderá
certo? Indeferir a tutela cautelar e dizer, olha, não só indefere o seu pedido cautelar, como ele está, como a relação jurídica que o fundamentaria já prescreveu. Então, o indeferimento da tutela cautelar, em regra, ele não obsta que você entre com a ação principal. O juiz poderia, por exemplo, indeferir o pedido de bloqueio dos bens do réu, e depois você entrar com a ação principal de cobrança normalmente. Só que se o juiz perceber que já está prescrito, já está decaído, o juiz pode não só indeferir, e aí, nesse sentido, o indeferimento da tutela cautelar ficará obstado caso já se reconheça na decisão que a indeferiu a prescrição ou a decadência, que são situações de ordem pública que podem ser decididas, detectadas pelo juiz. Tá certo, meus amigos? Então, esse é um assunto que exige um estudo de vocês no código, tá bom? A alternativa correta dessa questão aqui é a letra C de casa, como nós vimos. Exigirá de vocês uma leitura desses dispositivos aqui, certo? É um tema que pode cair na prova de vocês, né? Então, peço que vocês revisitem essa aula, tá bom? Revejam essa aula. Caso tenham dúvidas, mandem e-mail para profarleysouza@gmail.com, caso persista alguma dúvida. E ainda que vocês leiam do artigo 294 até o artigo 304. Porque com isso, vocês talvez aí já fiquem aptos a resolver as questões que se aproximam aí do seu concurso. Tá bom? Essa aula é um pouco mais... nessa aula nós vamos resolver só essa questão, porque ela é um pouco mais complexa, né? Nós tratamos muito delas. Eu vou até ler com vocês aqui uma vez esses temas aqui, ó, do que eu expliquei, para ver se vocês compreendem bem. Vamos lá. Da tutela provisória, ou seja, proteção provisória do direito. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência, como eu disse a vocês, ou em evidência, certo? Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, ela pode ser cautelar, como eu expliquei, que visa garantir o resultado útil do processo, ou antecipada, que visa antecipar os efeitos da sentença, caso ela venha a ser proferida de forma favorável a quem requisitou, a quem solicitou a tutela antecipada, certo? E essa tutela pode ser concedida em caráter antecedente, ou seja, antes de você ingressar com a ação principal, ou incidental, ou seja, depois que o processo principal já está tramitando, só que acontece um fato durante a tramitação do processo principal que exige que você faça um pedido incidente para que o juiz conceda antecipadamente algo ou o juiz resguarde o resultado do processo, ou seja, para que o juiz conceda uma tutela antecipada ou que ele conceda uma tutela cautelar. Beleza, beleza. Aí, artigo 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas. Ou seja, quando você estiver discutindo uma tutela provisória já durante um processo, ou seja, em caráter incidental, você não vai precisar pagar custas judiciais. Certo? Artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Ou seja, o juiz concedeu uma tutela provisória. Os efeitos dela, por exemplo, determinou a entrega de um determinado bem. Os efeitos esse bem vai ser entregue, e enquanto o processo estiver tramitando, os efeitos dela continuam vigentes, continuam valendo. Ela continua eficaz. Só que, a qualquer tempo, a outra parte pode demonstrar a um juiz que não continua existindo as causas que tinham autorizado ao juiz a conceder a tutela provisória. E aí o juiz pode revogar essa tutela, determinando, por exemplo, a devolução do bem. Por exemplo. Né? Então, é uma forma de garantir o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Certo? Porque a jurisdição serve para garantir proteção à lesão ou à ameaça de lesão. Lembremos disso. O princípio do acesso à justiça diz isso. Beleza. Aí ainda vou ler mais aqui com vocês os demais artigos. Ó.
Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Ou seja, às vezes, o juiz concede uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar provisória e a lei manda que ela... E durante o processo fica suspenso por algum dos motivos previstos no CPC. A tutela que tinha sido concedida preservará a sua eficácia, exceto se houver alguma decisão revogando-a. Bom? Então, beleza. Aí eu pediria a vocês que leiam esses demais artigos, certo? Revejam essa aula, caso não tenham entendido a ideia de tutela provisória antecedente, tutela provisória cautelar, tutela provisória de urgência. Se não tiverem entendido, eu peço que me perguntem através do e-mail e revejam essa aula, refaçam essa questão, que certamente é uma questão que poderá cair na sua prova. Tá bom, meus amigos? Com isso, nós encerramos essa primeira parte da aula número 10. Eu agradeço a atenção de todos e desejo bons estudos. Confio em vocês, certo? Continuem estudando. Façam muitos exercícios. Refaçam esses exercícios que nós discutimos aqui, sozinhos, sem olhar o gabarito. Depois, vejam o que você errou. À medida do que você tiver errado, você vai assistir a aula de novo para compreender o assunto. E leiam a nossa apostila. Com isso, vocês vão acertar todas as questões da prova de processo civil. Tá bom? Eu agradeço a atenção. Um abraço. Até a próxima. Primeiramente, eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficarei muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor. Seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continuem nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.